O Senhor é meu pastor. Diante dessa afirmação, eu fico imaginando a seguinte cena. Um súdito de Davi, que percebia sua profunda e íntima comunhão, chega diante do rei e lhe pergunta: Rei, diante de tamanha devoção a Deus, diante de tamanha profundidade de intimidade com Deus, me responda, como o Senhor percebe Deus, rei? Qual é a sua percepção do nosso Deus invisível? Qual é a sua percepção do Deus eterno? Então Davi responde: para mim Deus é um pastor amoroso que cuida das suas ovelhas. Davi não está definindo Deus como pastor. Deus é indefinível. O que Davi está passando a nós é uma percepção de Deus. Davi percebe Deus como pastor. E diante dessa percepção de Davi, de Deus como pastor, eu quero fazer a vocês duas observações. Primeira, me entristece e até me revolta ver cristãos passarem aos outros, por meio do comportamento, por meio de palavras ou por meio das redes sociais. Me revolta, me entristece ver cristãos passarem a outros uma visão equivocada de Deus. Enquanto Davi está passando a visão mais cristalina de Deus, há pessoas que infelizmente passam a outros uma visão equivocada de Deus. Apresentam Deus como sempre severo, apresentam Deus como sempre punidor, vingativo, violento e não poucas vezes um Deus cruel. Os amigos de Jó, pastor Anderson, foram duramente cobrados por Deus porque passaram uma visão de Deus equivocada a Jó. Os amigos de Jó foram duramente cobrados por Deus porque passaram uma visão equivocada dele ao seu servo. Segunda observação. Diante dos muitos equívocos que se há na compreensão de Deus, o apóstolo Paulo, ele nos aponta o caminho mais excelente para o entendimento de Deus. O caminho mais excelente para o entendimento de Deus. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, verso de número 19, Paulo diz assim: em Jesus habitou toda a plenitude de Deus. Esse é o caminho para a melhor compreensão de Deus. Esse é o caminho para a mais cristalina e saudável percepção de Deus, que passa pela pessoa de Jesus. Muitas coisas carregam um pouco de Deus. A criação carrega um pouco de Deus. Os seres humanos carregam muito de Deus. Mas somente em Jesus habitou toda a plenitude de Deus. Repito, coisas carregam algo de Deus. A Arca da Aliança, por exemplo, no Antigo Testamento. A criação carrega coisas de Deus. O Salmo 24, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, as obras de suas mãos. O ser humano feito à imagem e semelhança de Deus carrega muito de Deus. Mas só em Jesus habitou toda a plenitude de Deus. Se você deseja ter a mais clara, límpida, saudável, correta compreensão de Deus, então eu lhe convido, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Eu compreendo algumas pessoas na sua compreensão de Deus.
olhando para o Antigo Testamento. Sim, Deus se revela no Antigo Testamento. Mas a forma mais plena e completa do entendimento da pessoa de Deus está na pessoa do Filho. Se você quer entender Deus e percebê-lo da melhor forma possível, por favor, passe primeiro por Jesus. Eu quero lhe perguntar nessa noite, como é que você tem percebido Deus? Qual tem sido a sua percepção de Deus? Quais são as crises no seu coração em relação a Deus? Quando Davi olha para Deus, ele o vê como pastor amoroso. Ele o vê como pastor cuidadoso.